Então vamos lá. Então vamos fechar os olhos, pensar em Jesus. Amigo mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, para mais esse momento de estudo e reflexão. Te pedimos que nos auxilie, Senhor, a abrir os nossos corações para receber todas essas lições que serão trazidas, Senhor. Envolva o José Francisco nas suas vibrações de amor, me envolva também, envolva todos os jovens que estão nos assistindo, Senhor. Mais uma vez te agradecemos. Muito obrigada por esta oportunidade. Uma boa noite a todos, muita paz em nossos corações. Quando Jesus anunciou no teu evangelho que neste mundo tereis só aflições, mas que era para termos bom ânimo. E diante dessa proposta, nós observamos que a humanidade, ela sempre buscou a felicidade. E o próprio Jesus havia dito que a felicidade não seria desse mundo. E sendo o Espírito o princípio inteligente da criação, que povoa o universo fora do mundo corpóreo, ele tem um grande atributo, o pensamento. E à medida que nós vamos pensando, nós vamos criando um campo eletromagnético que nós chamaremos de aura, que envolve o nosso corpo espiritual, ou perispírito. E à medida que nós pensamos, nós vamos criando, no princípio, as sensações. Depois nós vamos ter os sentimentos, porque em nossa origem era o instinto. E nesses instintos nós aprendemos a nos defender da dor, a nos defender dos predadores nos reinos inferiores. Mas devido aos nossos equívocos transatos, as nossas dificuldades reencarnatórias, quando nós voltamos à Terra, como está no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, onde coloca para nós que as 3 leis principais, ou códigos, são, primeiro, o arrependimento, segundo, a expiação, terceiro, a reparação. Então, nós viemos reencarnar trazendo os compromissos. E é muito interessante a gente observar que ninguém nasce viciado. O vício é uma opção, é uma busca de compensação psicoemocional. E Joana de Ângeles coloca para nós que há 2 perfis de personalidade ou de pessoas que são muito fáceis às viciações, principalmente das drogas aditivas. São aqueles que têm dificuldade de enfrentar os seus problemas, aqueles que têm autoestima baixa, aquele que não sabe lidar com conflitos, aquele que não sabe lidar com situações adversas, e não raro ele busca um elemento compensador para manter os seus estímulos. E o segundo grupo são aqueles que vê na vida apenas uma fase de euforia, de alegria, de felicidade. É como se todo momento na nossa existência ele fosse um momento só de alegria, não tivéssemos dificuldades, não tivéssemos desafios existenciais. Então, quando eles deparam com situações adversas, daquelas que eles imaginam, eles vão buscar os elementos compensadores. E nós vamos entender o que é o vício. O vício origina da palavra latim vitium,
que significa defeito ou coisa errada, que é um hábito constante, permanente, que é repetitivo, que causa problema ao usuário e os seus familiares. Quando nós dizemos que a pessoa é viciada, é porque ela repete constantemente aquele ato. E nós vamos encontrar dois tipos de vícios: os vícios morais e os vícios físicos. No primeiro vício físico, nós vamos encontrar as compensações. Um exemplo: quando nós comemos chocolate, o nosso cérebro produz elementos estimulantes compensatórios. Então, nós sentimos o prazer. Quando nós fazemos uma meditação, também dá prazer. Quando fazemos exercícios físicos, os neurotransmissores vão produzir noradrenalina, serotonina e dopamina. Quando nós fazemos a caridade, é a mesma coisa. Esses neurotransmissores são repetitivos e vai trazer para nós bem-estar. Então, nós vamos buscando sempre o bem-estar. E, às vezes, as pessoas não conseguem atingir esse bem-estar, a produção natural dos neurotransmissores, eles buscam as drogas aditivas. De repente, a pessoa utiliza a cocaína, que ela é estimulante. Então, ela consegue um estado de euforia, de estímulo muito grande, vai produzir muita dopamina. Mas depois, quando acaba o efeito, ela sente dor. Então, ela vai buscar novamente a compensação. Ela quer novamente sentir aquele prazer e vai buscar uma dosagem maior. E à medida em que ela vai viciando-se, o seu cérebro, os neurotransmissores, não mais produz aquelas enzimas e eles vão buscando outros tipos de substância química para atingir aquele mesmo estado de prazer. Então, onde que surgem os vícios? Também os vícios morais. Então, quando nós começamos a pensar, nós vamos criando esse mesmo campo eletromagnético na nossa aura, no nosso perispírito. E o que vai acontecer? À medida que eu começo a pensar a mesma coisa, esse pensamento vai ser redundante. Ele passa a voltar constantemente e eu passo a agir daquela maneira. Uma pessoa que tem o hábito de criticar as pessoas, todas as vezes que ela está vendo o erro, aquele pensamento redundante, ele volta. É como um estímulo natural para ela, e ela vai repetir. Se ela tem a dificuldade da crítica, da mentira, aquele pensamento redundante, ele passa a dominar. A todo momento vai surgir ou a irritação, ou o desejo de falar mal das pessoas, ou outros vícios do roubo, vício disso, vício daquilo, também nas questões da sexualidade. Porque quando a pessoa mantém uma relação sexual, o corpo vai produzir enzimas que dão prazer, a luniberina, ocitocina e a dopamina. E esse prazer, e a pessoa que cada dia mais quer esse prazer, ele torna-se viciado no sexo. Vai ter uma relação sexual sem compromisso, sem interesse, sem amor. Ele vai querer uma compensação, um elemento estimulante para que ele mantenha-se feliz. E nós sabemos que a felicidade é um estado de alma, é um estado de paz, é um estado de harmonia. Eu vou passar para a Jeane agora um pouco para falar também. Jeane. Oi, José. Sim, isso tudo que você falou, né? E no livro Adolescência e Vida, a Joana também ela vai falar das relações familiares, né? Quando o jovem se sente rejeitado, quando ele se sente abandonado pelos pais, pela família, ele vai se isolar em si mesmo. E aí ele fica como um prato feito para
começar a usar uma droga, né? Quanto mais ele se isola, mais ele vai estar se voltando para a droga. E também o jovem que assiste os pais, que usam muitos remédios sedativos, acalmantes, que vê os pais enfrentando os desafios da vida dessa forma, ele vai buscar também esse caminho, né, de enfrentar os desafios buscando a droga. E no meu trabalho como psicóloga, eu percebo também que os jovens, muitos jovens que buscam o vício, eles têm um vazio na alma que eles não dão conta de sustentar, né? E os amigos espirituais falam que o vazio na alma, ele é preenchido pelo amor de Jesus, pelo eu divino que está dentro de nós. E ao invés de fazer esse movimento, de fazer brilhar essa luz, esse eu divino, para preencher esse vazio da alma, eles tentam preencher com a droga. Eles vão se anestesiar diante da vida. E o primeiro uso da droga vai trazer o prazer, os próximos não. Né? E aí, na medida que o jovem vai repetindo isso de forma compulsiva, ele vai perdendo a sua oportunidade reencarnatória. Então, é isso aí que eu falo, né? E é muita gente, a gente observar o que gera o vício. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que as células são animálocos, que pode receber o adestramento. O que é isso? A célula ela pode receber as nossas informações devido à sua inteligência rudimentar. Então, à medida em que eu vou tendo um pensamento negativo, pensamento de medo, pensamento de raiva, um pensamento de uma autoestima baixa, um pensamento, vamos resumir, negativo, a Joana de Anjos, ela fala que o cérebro, ele dispara um gatilho, a alma que dispara esse gatilho. E esse gatilho são os conteúdos psíquicos, emocionais de todas aquelas reencarnações nossas. Porque as reencarnações, elas são solidárias. E quando esse pensamento cai no perispírito, se for um pensamento de natureza inferior, se for um pensamento de medo, de mágoa, de ódio, de revolta, de autoestima baixa pela vida, por ele mesmo ou pela sociedade, essa energia, que o pensamento é matéria, nós sabemos disso. É uma matéria quintessenciária, mas é uma matéria. Então, quando ele cai no corpo físico, ele vai para o sistema endócrino. E o sistema endócrino vai produzir aquela neurotransmissor, aquele hormônio que vai potencializar. Imaginemos um jovem que está revoltado com a família, que está com a autoestima muito baixa, que ele sente rejeitado pela sociedade, que ele não gosta dele mesmo. Então, o que ele faz? Quando ele começa a pensar, o seu corpo começa a ressentir esse sintoma de dor, de aflição, de angústia. O que ele faz? Ele vai buscar uma droga estimulante. E quando ele busca aquela droga, o seu cérebro, o seu sistema nervoso central, quando ela capta no hipotálamo, ela vai trazendo para os neocórtex, e vai fazer aquela distribuição, aquele campo energético que vai produzir dopamina, serotonina ou noradrenalina. Então, o que ele acha? Poxa, agora eu estou legal, eu estou na viagem, eu estou no barato, como a gente usava o termo, como eu usava, eu estou fazendo uma viagem muito louca. Por que essa viagem é muito louca? Porque ele vai lá no inconsciente profundo. Ele vai de encontro com as suas sombras, como disse Jung. E ali estão os conflitos. Ali que está a base dos conflitos, no arquétipo de sombra. E eles vão ressurgir para o consciente e vai aumentar mais a sua dor. Então, ele vai precisar de uma dosagem maior. E à medida em que ele vai usando essas dosagens,
o cérebro passa a não mais produzir esses neurotransmissores na mesma quantidade. Então, ele passa a usar, às vezes, o crack, a morfina e outras substâncias químicas na ânsia de buscar, mas ele vai dificultando a transmissão natural dos neurotransmissores, e onde surge o vício. Ao invés dele ser uma pessoa de autoestima elevada, o que vai acontecer com ele? Ele vai tornar-se um réprobo da sociedade. Quando nós vamos ver nas cracolândias a situação que estão aqueles viciados, quando nós vamos ver na rua o dependente químico, o alcoólatra que está caído na calçada, às vezes um pai de família, ele buscou o quê? Fugir de um problema e conquistou um problema maior, que vai lhe causar dores e vai lhe causar aflições maiores do que aquela. Mas se ele fizesse uma viagem interior, buscasse a oração, buscasse o trabalho do bem, buscasse a caridade, ele teria nova produção desses neurotransmissores que dariam-lhe prazer, que dariam-lhe alegria, que daria a felicidade. Então, a viciação é um mergulho no poço da loucura, até um dia que ele não dá conta e pode fazer uma overdose. Eu peço licença aos jovens para uma experiência, que o tema de hoje, eu já vivi a drogadição, o alcoolismo. Então, eu buscava o que é o prazer. Morava num lugar muito pobre, com muitas dificuldades socioeconômicas, uma vida muito difícil, e quando eu cheguei na juventude, eu sentia que eu queria ser um jovem para participar daquela sociedade mais ativa, e eu andava com um grupo de pessoas maravilhosas, mas eram dependentes químicos. No primeiro momento eu não usava, mas para mim ficar na turma, eu pedi para usar. E então, a minha primeira dosagem foi um comprimido, vou dizer assim. Eu tomei um comprimido. E aquela noite foi a pior noite da minha vida. Eu ficava da rua na minha casa, da rua na minha casa. Eu tinha medo, eu tinha pavor, eu tinha desespero. Eu fiquei por 3 dias sobre o efeito da drogadição, num dia de carnaval. E disse para mim, nunca mais. Mas no primeiro momento me deu prazer. Um prazer mentiroso. Um prazer que roubou minha paz. Eu fui me viciando, até cada dia me aprofundando. E quando o jovem está nesse estágio, além dos seus conflitos piorarem, ele vai atrair espíritos viciados. Ele vai atrair para a sua companhia os espíritos dependentes químicos, que foram os homens que desencarnaram aqui na Terra com a dependência, e passa a fazer parte. Quando nós vamos no Evangelho de Jesus, em Gerasa ou Gadara, aquele jovem que estava obsidiado, Jesus perguntou ao espírito, qual que é o seu nome? Qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Então, os vampirizadores das drogas vai ali, cada hora um quer. E a gente vê no livro chamado Sexo e Destino, do Espírito André Luiz, quando o André Luiz coloca que um senhor estava sentado na poltrona de sua casa numa segunda-feira, lendo o jornal. Adentraram 2 espíritos de uma forma horripilante, como disse André Luiz, aproximou-se daquele homem, acionou o seu centro gustativo, acionou o seu cérebro e disse para ele mentalmente, quero beber. Então ele sentiu o desejo de tomar uma dose de uísque, foi lá no seu barzinho, na sua casa, tomou uma dose. Quando ele sentou, o outro espírito falou, quero beber. Quero beber. E foi quando, novamente, ele levanta para tomar mais uma dosagem. E, naquele momento, os espíritos saem totalmente embriagados. E aquele senhor aceitou aquela indução mental. Por quê? Porque ele era um viciado no álcool. Porque os espíritos só vai influenciar quem tem a sua tendência, quem tem
aquela dependência química, seja para crítica, seja para calúnia, como nós vamos ver também um outro vício, que é o André Luiz mostrando um jornalista querendo denegrir a imagem de uma jovem. Ele estava no bar tomando um álcool, uma dose de uísque, apresentou-se um escrito aniversário dela e começou a induzi-lo mentalmente, quase uma psicografia, para que ele pudesse denegrir a imagem daquela moça. É o vício moral. Então, meus queridos irmãos, o melhor vício é o amor. O melhor vício é fazer a caridade. O melhor vício é ser um homem de bem. Eu gostaria de convidar Jeane novamente para mais reflexão. Jeane. Estou adorando te ouvir. Pode falar, minha companheira. Está muito bom te ouvir. José, te ouvindo, eu lembrei da música, né? Alívio, que eu já ouvi com a Cacau. Ela fala que viver é crescer e crescer é sofrido. Caridade e oração, alívio do coração. Porque a Joana de Ângeles coloca que nós crescemos enfrentando os desafios, que os desafios fazem parte desse crescimento espiritual. E muitas vezes, né, muitos buscam a droga ou o vício para estar anestesiando ou fugindo dessa situação. E quando nós tomamos esse caminho, nós estamos atrasando a nossa evolução. E como você falou que as nossas células, os nossos órgãos, né, eles são educáveis. As nossas células são princípios inteligentes que um dia se tornarão espíritos. A nossa alma é Deus para elas. Então, o que nós estamos levando para as nossas células? É aquilo que nós fazemos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. Então, se eu tenho um problema familiar, se eu tenho um problema de autorrelacionamento, se eu tenho algo que me impede de caminhar mais leve pela vida, eu tenho que buscar ajuda, não buscar fuga. Porque o vício e a droga, eles são fuga. Nós, diante da vida. Não é mesmo, meu amigo? Sim, minha companheira. Então, vamos continuar nessa dobradinha aí. Em nome de Jesus Cristo, com muito carinho com os nossos jovens, nossos ouvintes, os internautas. Então, dando continuidade, eu relembrei também, quando você disse de música, o artista, um jovem que tinha um pseudônimo ou apelido de Chorão, aquele jovem que todo mundo gosta dele, e ele cantou uma música. Parecia inofensivo, mas me dominou. Nós vemos que a sua desencarnação, como fala os jornais, a mídia, foi por uma overdose. Então, é muito interessante a gente observar que todo vício começa com o primeiro gole. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de ler a obra Memórias de um Suicida, mais tarde, o espírito Florence Cook psicografou através de nós o livro Prisões da Alma, que os jovens de Viçosa fizeram uma belíssima peça teatral. Então, nós vamos ver ali, quando o espírito chamado Irmão João leva Camilo Botelho Castelo Branco naquela ala chamada manicômio. E ali ele encontrava, ele perguntou, quem são esses espíritos suicidas que encontram aqui? São os viciados em cocaína, no álcool, em substâncias do tabaco. E eles são inofensivos, mas parecia como um robô, não percebia a realidade. E o irmão João falou uma frase que me tocou profundamente quando ele disse assim: esse perfil de suicida há de se alastrar por toda a terra. E hoje o vício moral, ou o vício
de drogas aditivas, ele é uma pandemia. É uma pandemia. Alguns espíritos falam para nós, numa figura de linguagem, que ele é a besta do Apocalipse. Ele está em todos os lares, em todas as classes, com as exceções. Então, é o momento de nós começarmos a repensar esses embalos, esses rocks, essas buscas do álcool, que é dito um vício social. Aí eu bebo socialmente, todos os finais de semana. É um alcoólatra, porque tem o alcoólatra moderado e o crônico. Se à medida que eu preciso de uma substância química, eu sou alcoólatra. E é um suicida consciente, não é um suicida inconsciente. Ele é um suicida. Então, o irmão João coloca, e Florence coloca para nós. Então, nós vamos observando como que essa pandemia estava invadindo a nossa sociedade. Então, o jovem, se ele é um idealista, se o jovem é o futuro da humanidade, ele não precisa da droga. Diga não às drogas. Vocês que tanto sonham em mudar o mundo, mundo, num trabalho edificante, na arte, na cultura, no setor de espiritualidade. Então, e aquele que está na dependência química, o que ele deve fazer? Buscar ajuda. Uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, e não raro uma clínica de desintoxicação. Porque a ajuda psiquiátrica vai auxiliá-lo? Sim, porque o médico psiquiatra vai dar a ele medicamentos, receitar medicamentos controlados, medicamentos que vão produzir os neurotransmissores que a substância química produzia. E à medida em que ele vai sentir bem, ele vai diminuindo essa dosagem até a pessoa conseguir o equilíbrio. Mas para isso precisa da vontade, precisa do querer, precisa do aceitar, precisa de ser ele mesmo, um jovem com Jesus no coração. É o que disse Paulo a Timóteo, numa das cartas: Timóteo, meu filho, fuja dos fogueiros da mocidade, porque tu já conheces Jesus Cristo. O fogueiro da mocidade era justamente essas viciações, que para ser jovem não precisa de droga, para ser jovem não precisa de briga, não precisa de escândalo, para ser jovem tem que ser idealista, porque muitos jovens são velhos nos pensamentos, nas ações, e muitos idosos são jovens, porque juventude não é idade cronológica ou idade física. Juventude é idealismo, é o ideal. Então, o jovem espírita cristão, o jovem cristão de outras religiões, não precisamos de droga. Em Jesus nós conseguiremos a melhor opção, a melhor alegria. Então, busquemos a Jesus. E os lares que têm filhos na drogadição, peço aos pais que não se culpe se fez a parte, não se condene, não se desespere, mas oferta ajuda, a oração, o diálogo, vai ali com jeito, porque tem momento que chega uma tal viciação, ela se torna crônica, e é necessário muito amor, muita coragem para ajudar esse jovem. Mas, recorrendo à questão de 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a Santo Agostinho: pode o homem, com seu próprio esforço, dominar as suas más tendências? O Espírito diz que sim, fazendo esforços insignificantes. Mas há um pouco dentre vós faz esforço. O que precisa é da coragem. Então, outra coisa, no lar, que tem um dependente, é uma prova e expiação para toda a família. Porque aquele espírito é ligado na prole. Então, busquemos a Jesus. Façamos tudo o que possamos fazer. Mas, às vezes, nós pais, educadores, tornamos-nos impotentes. Mas Jesus está no comando. Mas continuemos a amá-lo. Continuemos a apoiá-lo. Continuemos a falar
com amor, com ternura, para que ele desfaça daquele conflito, porque tudo passa. Vou passar para a Jeane agora. Jeane? Sim, a sua fala me fez lembrar 2 exemplos. Um, quando eu estava no consultório, e um jovem usuário de crack me procurou, falando que queria fazer terapia, porque há 1 semana ele não usava o crack e ele não queria voltar. E ele me perguntou se teria como ele fazer o tratamento psicológico e se libertar do crack, psicológico e psiquiátrico. Eu falei com ele que ele teria que ir para uma clínica para ele se desintoxicar, porque ia chegar um momento que o corpo ia pedir, né? O corpo já estava acostumado. Eu falei com ele, você realmente quer sair do crack? Quero. Então, primeiro você vai se desintoxicar e fazer o tratamento lá dentro da clínica, e quando você sair, continuar o tratamento, né? Lembrei também da época quando eu trabalhei no Hospital Espírita André Luiz, um hospital psiquiátrico, onde jovens usuários de drogas eram internados, e nós fazíamos também um atendimento aos familiares, e eles falavam que aquele jovem, né, aquele familiar, trazia muita tristeza para a família, e que o melhor era deixá-lo mesmo dentro do hospital, isolado. E eu falava para ele que não, que quando aparece um jovem usuário de droga na família, o problema é a família inteira, que aquele jovem está sendo só uma antena parabólica, está captando o problema familiar e está concretizando no uso da droga. Então, toda a família precisava do tratamento, porque tem um dependente químico e tem os co-dependentes, que são os familiares. Então, importante, porque se o amor que é o remédio para a droga, se o amor que é o remédio para o usuário de droga, esse amor virá primeiro da família, depois dos amigos. E quando o jovem usuário ele se sente com esse suporte amoroso, ele consegue sentir mais segurança e sair da droga. E uma outra coisa também que me assusta, José, e me surpreende, é quando eu pergunto para um jovem qual que é o sentido da vida para você? E ele fala, não tem sentido a vida para mim. Então, é importante que a vida tenha um sentido. Se ela não tiver um sentido, como é que o jovem vai conseguir se posicionar nesse momento que nós estamos vivendo um mundo de transição? Não é verdade? Sim. Lembrei também, tomemos cuidados com os apologistas que dizem que a maconha faz menos mal do que o cigarro e o álcool. É mentira. A maconha, ela leva num processo de depressão profunda. Eu tenho escutado muitos jovens dizer que a maconha, ela não faz mal. Tem coisas que fazem mais mal do que a maconha. Eu fui um dependente muito de maconha, e a maconha dá depressões profundas. E o que a Jeane disse é muito interessante. Um certo dia, quando pegaram na minha casa, a minha família, um cigarro de maconha, minha mãe me falaram para minha mãe que eu já estava no vício, e ela chegou perto de mim e disse, meu filho, eles falam que você é viciado, mas você, meu filho, eu te amo profundamente. Desde aquele dia, quando ela disse, eu te amo, eu não acredito que você é um viciado, você está passando por problemas difíceis, ela não me rotulou, mas eu te amo. Ela falou do fundo da alma. Quantas vezes eu acendi um cigarro, colocar na boca, a consciência decodificou, as células decodificaram, eu decodifiquei, eu te amo, meu filho, eu apagava o cigarro. Foi a maior ajuda que eu tive, porque na minha época a gente não conhecia as clínicas de desintoxicação, não sabíamos dos psicólogos, dos psiquiatras. Então, eu venci na vontade. Eu tive que lutar pela abstinência, eu ficava sem dormir, eu tive problemas sérios psicoemocionais depois, eu desenvolvi o TOC, o SPA, a síndrome do pensamento acelerado, por causa do uso de drogas. Então, eu falo para o jovem, cuidado.
Eu comecei com uma droga chamada bolinha na época, anfetamina. Eu usei, depois eu fui para maconha, depois eu fui para cocaína, e depois, graças a Deus, que não tinha um crack naquela época, era álcool com dosagem, e quase a gente morria. E às vezes, quando o jovem fala dessa viagem, que é um transe, é uma loucura, é a ida ao abismo da loucura. Se não fosse o espírito Rony, me dê licença para contar para vocês uma experiência que acontece com muito jovem, a alucinação. É como uma psicose, uma neurose. Ela gera alucinação. Estávamos num dia de carnaval, havíamos usado muitas substâncias químicas, várias. Eu e um amigo. E na nossa cidade tem uma ponte que corta a cidade, onde passa o rio intitulado Rio das Velhas. E meu amigo, ele pulava no corrimão da ponte, como ele diz, eu sou um bailarino, ele dançava. Eu achava graça, e o risco dele cair e morrer, mas a misericórdia não deixou. E eu estava com uma bolsinha tiracola com documentos e substância química. Quando eu movimentei aquela bolsa, ela movimentou da altura do corrimão. Eu tive uma alucinação levada por os vampirizadores espirituais. Eu ouvi uma voz me dizer, a sua cabeça caiu no rio. E eu achei que minha cabeça estava caída. Quando eu subi para o corrimão, que eu ia achar que eu estava numa cadeira à altura, para pegar minha cabeça, eu ia cair sobre as pedras e desencanar como suicida. Um carro buzinou, e eu voltei no trânsito. Mais tarde, o Rony me falou, quanto trabalho você deu, meu filho? Você tem que trabalhar dobrado. Então, Jesus e Kardec me salvou. Jesus e Kardec me salvou. E aquele que tem uma companheira do lado, a minha esposa hoje, minha namorada, minha noiva, ela teve pulso firme comigo. Ela me falou, eu ou as drogas? E o amor falou mais alto. E ela suportou comigo as dificuldades. Então, tem que ter alguém. Não abandone, mesmo que está no vício. Eu tive recaídas também, que há recaídas. Não desista se recair. Eu recaí, ela terminou o noivado comigo. Foi um sofrimento terrível. A droga vai roubando, mas ela me deu uma chance e está me tolerando há 36 anos, coitada. Mas sem dependência química, mas com outros vícios, da chatice, da falazada, mas ela vai adaptando também. Eu não deixo de refrisar as ajudas que a gente recebe. A minha mãe, os meus amigos, entravam no antro para me tirar e dizer, nós te amamos, ou nós, ou as drogas. Então eu fui aprendendo que o amor cobre a multidão de nossos pecados. Passo agora para minha amiga novamente. José, eu queria só trazer um exemplo, né, do que eu vivi no Hospital André Luiz. Eu atendi pacientes que chegaram à esquizofrenia pelo uso da maconha, que a Joana, nesse livro, Adolescência e Vida, ela fala que a maconha é muito bem chamada de erva do diabo, né, porque ela abre porta para outras drogas. Né? Então, eu atendi paciente que chegou a um surto esquizofrênico pelo uso da maconha. Atendi pacientes que se tornaram psicóticos, que é o doido, né, popularmente falando, pelo uso do álcool. Então, as pessoas falam que o álcool é uma droga aceitável na sociedade e para estar dentro do grupo começa a beber. A droga também afeta a estrutura psíquica e pode levar a pessoa à loucura. Né? Então, nós, né, que temos um conhecimento da doutrina, os jovens, eu sempre falo isso para minhas filhas, que têm conhecimento da doutrina, eles estão aqui agora, nesse momento de transição, para fazerem a diferença, né? Para estar no grupo, mostrando um outro caminho para o grupo. Porque o jovem ele é muito pressionado pelo grupo. Tem uns amigos que insistem para eles usarem drogas, e tem uns traficantes que ficam infiltrados também, né, insistindo que eles usem as drogas. Então, o conhecimento da doutrina é para estar blindando as nossas emoções, protegendo as nossas emoções, para que nós possamos fazer diferente.
nesse momento desafiador chamado transição planetária. Não é verdade, meu amigo? Sim. E outra coisa, Jane, o álcool leva à loucura. Meu pai, com 35 anos, encarnou louco, totalmente pelo uso só de álcool. Chegava a ponto dele ter alucinações, de chegar uma vez, estando eu e minha irmã sentados na cama, ele estava com uma arma de fogo e pediu que nós ficássemos quietos, porque tinham muitas cobras perto de nós e disparou a arma de fogo. Só não nos acertou, porque a misericórdia divina não deixou. Ele via bichos, ele entrava num estado de loucura, só pelo álcool. E desencarnou aos 35 anos aproximadamente, totalmente louco. Então, o jovem fala que não, sim, é só um golo, a vida sem graça, sem beber a vida sem graça, mas sem graça está a sua vida íntima, está seu coração, está ali os seus pensamentos. Então, nós vamos repensar, e eu falo muito para os jovens, tomar cuidado nos embalos, com as drogas, a Boa Noite Cinderela, que às vezes é colocada no copo, ou outras drogas. Eu já vi jovens que estavam no rock, alguém colocou uma substância química e a pessoa ficar totalmente alucinada, e não era usuário de droga, nunca experimentou a droga. Então, devemos tomar cuidado nas festas, com o copo de quem a gente bebe, com quem, principalmente o jovem, para não ficar trocando de copo, isso, aquilo, porque há esses elementos. Porque o traficante, ele dá a primeira dose, ele dá a segunda. Quando a pessoa vicia, ele passa a vender. E a droga, ela rouba tudo. A dignidade, ela rouba a família. A pessoa perde tudo. Por isso que o nome já disse, droga. Se fosse bom, não chamava droga, chamava bombom, que é o chocolate que dá prazer, que gera a endorfina, a dopamina, que gera noradrenalina. Então, a prece gera esses elementos. O trabalho de assistência social, teve um pesquisador que ele fez um trabalho muito interessante com as pessoas que faziam o trabalho da caridade. Então, ele estava numa casa espírita e fez um trabalho. Ele deu uma equipe dinheiro, 3 equipes deu dinheiro à equipe. As 3 equipes tinham que fazer um trabalho social. Aquela comprou, a outra equipe não podia dar, ela não deu. E a outra equipe comprou mais algumas coisas. Teve uma equipe que comprou com o seu próprio recurso. E ele foi analisando cada uma, aquela que comprou com o seu próprio recurso, produziu as mesmas substâncias que uma cocaína produz. Bem, não alucinógenos, tá? Mas a dopamina, a noradrenalina, a serotonina estavam em alta. Por isso que o trabalho do bem vicia. Por isso que nós somos viciados no trabalho do bem, Jean. Isso é muito gostoso, porque passa para nós todo esse processo. Então, vamos buscar compreender. E muitos jovens viciados, dependentes crônicos, já nascem com a dependência. A maioria são reincidentes na drogadição. Reencarnam, desencarnam drogadito e volta para mudar. Ele volta com o desejo e fale novamente. Até um dia que ele vai ter que voltar, mas ele vai criando expiações dolorosas. Às vezes vai nascer esquizofrênico, vai nascer com problema psíquico, com problemas degenerativos, doenças degenerativas, para corrigir, para ver na dor o que a droga roubou dele. Não é mesmo, companheiro? Ô, José, é interessante o que você está falando, porque a Joana de Ângeles, ela fala que a droga, ela fere profundamente para o espírito, e às vezes o espírito vai ter que gastar muitas reencarnações para estar curando aquela ferida no perispírito. Então, olha o que a droga pode fazer.
E eu estava pensando, enquanto você estava falando, de um exemplo que eu gosto muito que você dá, do Marcelo D2, conversando com aquele apresentador a respeito do filho. Ele fazia apologia à droga. Aí, quando o apresentador pediu que ele falasse a respeito disso, né, com o filho dele, eu queria que você desse esse exemplo. Você lembra o que ele falou? Lembro. Ele foi questionado por um apresentador de televisão sobre a droga, que ele cantando, fazendo apologia, aí o apresentador perguntou, e o seu filho, você vai deixar ele usar? Ele falou, meu filho não. Meu filho eu não deixo, porque a droga destrói, ele não. Então é muito interessante, tem um jovem fala um ditado que pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? As pessoas falam, muito cuidado com a apologia. Então, Allan Kardec, ele fala uma questão sobre a influência do meio. Às vezes, o jovem está numa festa e ele tem aquela tendência do perispírito, do passado. Aquelas músicas eletrizantes, como as festas raves, elas vão trabalhando, levando um transe, aquele batido vai levando um transe, e pode levar a pessoa a recordar e usar uma substância química pela primeira vez. Então, o jovem tem que saber escolher qual festa que ele vai, porque a música, a onda eletromagnética da música, ela vai trabalhar nos neurônios e vão estimular ele a produzir esses neurotransmissores. E, às vezes, dá vontade de beber, dá vontade de usar outra substância química pela impulsão do momento. Ali está muita gente bêbada, e ali está no meio, a influência do meio, porque nós não sabemos, como disse Jesus, atira a primeira pedra que ele tivesse em pecado. Às vezes nós tivemos experiências no passado, e naquele ambiente ele pode tirar do inconsciente profundo essa experiência e a gente se viciar. E há também o vício da calúnia, o vício da gula, o vício, a compulsão em comprar, o vício, há inúmeros vícios, mas nós preferimos ficar com esse das drogas, do álcool, porque é a pandemia que está acontecendo nos dias atuais e que tem destruído muitos jovens e muitas famílias. Não é mesmo, minha amiga? Eu queria que você falasse também, né, que já está encerrando nosso tempo, sobre o vício na tecnologia. Esse também é um vício que tem adoecido muitos jovens e muitas crianças. Eu assisti um vídeo que me deixou preocupada, de uma menina dentro do avião, e porque o avião foi decolar, a mãe tirou o celular dela e ela teve uma crise de abstinência horrível dentro do avião, que incomodou todos os passageiros, só porque a mãe tirou o celular da mão dela para o avião decolar. Então, eu queria que você falasse o que você faz para nós. É muito interessante, porque a primeira paciente dependente de tecnologia foi uma menina de 3 anos. E a internação é em clínica de desintoxicação para drogas ilícitas. É o mesmo processo, porque aquela luz, ela gera nos neurônios uma certa dependência. Você pode ver que a gente não dorme. Ela tira o sono, o celular tira o sono, e vai estimulando a nossa intimidade, os nossos cérebros, a busca de novidade, que são os pensamentos redundantes, eles vão voltando numa rede de viciações, olhando, e vicia. Eu notei que eu estava ficando viciado em celular. Vicia não só jovem, não. Vicia adultos também. Foi o dia que o amigo espiritual falou, você está lendo pouco, depois você arrumou esse celular. E eu notei, embora a gente busca conteúdos bons, às vezes eu estudo muito pela rede social, mas eu notei que eu estava dando umas espiadinhas ali no Face, e naquelas coisas, vai e volta. Vocês notaram que nunca para? Nunca acaba. Você passa a noite ali, tem mensagem. Ele tem o lado bom, como nós estamos usando, mas dá dependências psíquicas, que a pessoa não consegue libertar.
e o tratamento é uma clínica de dependência química, como nós já vimos várias reportagens, pessoas dando depoimentos que tiveram que internar. Temos que tomar cuidado, sim. Nós temos um amigo, você o conhece, que o filho muito inteligente, ele passou, né, terminou o 3º ano do ensino médio, passou no Enem, entrou em várias faculdades de engenharia, de computação, de medicina, e ele não quis fazer nada, por causa do vício pela internet. Então, ele escolheu não fazer nada, né? Que Jesus nos abençoe nessa caminhada, né? E proteja principalmente os nossos jovens. É isso mesmo. Agora nós vamos passar para as perguntas, né? Pedro. Paulo Henrique, desculpa. Paulo Henrique. Faz a pergunta novamente. Estou agora. É só não tomar cerveja. Porque os espíritos, eles só acham campo para nos influenciar se nós tivermos essa matriz, esse hábito. Por exemplo, o amor, quando nós emitimos essa onda, é uma onda em alta vibração, ela atinge todo mundo. Mas o ódio ou o vício, esse pensamento, ele é de baixa rotação, ele só atinge aquela pessoa que está na sintonia. Tem que ter sintonia, senão os espíritos não acham campo. Eles só estimulam aqueles que têm o uso de beber. E os espíritos não nos levam a nada, né? Os espíritos não nos levam a nada. Eles acham, como José falou, a porta aberta e nos incentivam naquilo que a gente já está com vontade de fazer. Né, José? Isso. É a reeducação mental. Porque o pensamento redundante, ele vai sempre estar voltando. Por isso que é redundante. Então, quando ele surge, eu começo a raciocinar. Não é bom. Então, eu começo a esforçar. Eu começo a ter vontade. Vai vir ideia. Toma um copo de cerveja. Eu falo, não vou tomar, porque isso pode me levar ao vício. Faça isso. Eu não faço. Mas ele vai ficar insistente. Come, bebe. Ele é insistente, é redundante o tempo todo. Mas à medida que eu vou mudando, eu vou educando as células, que as células estão viciadas. As células absorveu essa substância. Então, quando o Espírito fala para nós que falta esforço e vontade, é isso. Mas aquele que está no vício não é muito simples, não. Não é da noite para o dia, não. Tem que ter esforço, tem que ter um trabalho constante de oração, e a oração também, a meditação, a respiração, e tem muitas outras tecnologias, o passe, a água frutificada, o trabalho espírita, a leitura, e evitar esses ambientes. Se chegar num ambiente que tem álcool, e a pessoa não quer beber, pede um suco, pede um refrigerante, mas se oferecer, não aceita. Que se ele aceitar, é só hoje, é só esse, ele não vai sair do vício, não. Então, tem que buscar todo o trabalho. E aquele que já tem uma dependência do álcool, tem o AA, que tem os 10 passos. Hoje, eu não bebi. Cada dia ele vai fazendo um reforço psicológico para a reeducação das células. Então, ele vai fazendo um trabalho para isso. Mas o mais importante é o esforço e a vontade na reeducação mental. E também, desculpe,
Também, né, corroborando com o que José falou, Joana de Ângeles fala que nós temos que ter a perseverança, a persistência, o autodiálogo, a meditação, a oração, nesse processo de autoconhecimento que vai nos ajudar a controlar as nossas emoções. É isso. Alguns modificam conosco, outros se afastam. Porque aquele Kardec pergunta ao nobre espírito como livrar da influência dos espíritos inferiores ou perturbadores. O espírito responde, cansando-os. Isso é, quando nós não atendemos a imposição mental, a sugestão mental, eles nos abandonam. E temos um caso de um vício na história do Evangelho, Maria de Magdala. A Maria de Magdala era obsidiada por 7 espíritos na área da sexualidade. E à medida que ela conheceu Jesus, ela foi trabalhando, alguns espíritos mudaram, tornaram-se cristãos, desencarnados, e outros a abandonaram. Ou eles mudam, ou eles nos largam, porque eles não vão achar em nós um elemento para satisfazer as suas vontades. Por isso que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nossos atos? Eles responderam sim, muito mais do que imaginais. São eles que vos dirigem na maioria das vezes. Mas que tipo de espírito? É conforme o meu pensamento, conforme a minha sintonia, os meus hábitos que eu vou atrair, pensamentos, espíritos inferiores ou espíritos superiores. Porque o espírito superior, quando vê o nosso esforço, a nossa vontade, eles nos protegem. Eles não tomam o nosso livre-arbítrio, mas eles intercedem por nós para até afastar aqueles espíritos, se nós estamos lutando para não querer novamente a recidiva no vício. Eu vejo muitos espíritos que estão ligados a esse campo de uma sociedade sem viciações. Nós estamos vendo muitos espíritos idealistas que estão reencarnando. E vão reencarnar uma maior quantidade de espíritos superiores para mudar. Então, o doutor Jorge Cury, Augusto Cury, ele fala da ditadura da moda. A ditadura da moda é você ter que encaixar para ser aceito. Isso aí é um grande erro. Então, nós temos a individualidade. Eu não preciso de agradar o grupo. Eu vou me agradar a mim. Por que está escrito na questão de 621 do Livro dos Espíritos? Onde está escrito a lei de Deus na minha consciência? Porque eu que vou ser responsável pelos meus atos. Eu não preciso de beber, não preciso de me drogar, e vou ficar no meio, ali, numa boa. Porque tem aqueles que não bebem. Porque eu vou ficar só com os que bebem. Tem muita gente que não bebe. Eu não preciso de ir para um antro, tem muito lugar bom para mim ir. Mas eu tenho que só ir para um antro que tem droga e bebida. Eu preciso de um show, só um show onde tem uma bagunça, para deixar coisa boa. É questão de afinidade, tá? O nosso amigo, ele questionou que como que o jovem vai vencer essa pressão social do meio, que para ele estar na turma, para ele estar na moda, ali no grupo, ele tem que beber
às vezes até usar droga. Como que pode ser feito? Se tem outros jovens, essa mudança da espiritualidade tem. Vocês estão reencarnando essa nova geração, espíritos comprometidos com o trabalho do bem. E uma coisa que eu disse para ele, que no livro do Jorge Cury, quando ele fala da ditadura da moda, que nós nos escravizamos para ser aceitos. Então, não precisamos de drogar, de beber, para sermos aceitos. Somos nós, somos individualidades. E falei também da questão de número 621, quando Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Toda vez que eu saio da lei de Deus, eu tenho um efeito no corpo, eu tenho um mal-estar. Isso é uma tristeza, uma angústia, e se eu continuar, eu vou cair em uma faixa mais do instinto, onde eu vou me tomar. Eu disse também que é muito jovem que não bebe. Eu não preciso de andar só com quem bebe, não. Eu não preciso de um show onde tem a loucura. Tem muitos shows bons. Então, é afinidade. Onde está o teu tesouro, ali estará teu coração. E o Rubem Alves, que é um escritor, né? O Rubem Alves, que é um escritor psicanalista, ele fala que o jovem, ele quer pertencer a um grupo. E ele fala assim, que o líder do grupo fala, boca de forno, jovens, forno, o que o mestre mandar, faremos todos. E o jovem espírita, ele não precisa fazer isso. O jovem espírita, ele pode ser esse líder, né? E eles têm várias referências. Os jovens que seguiram Paulo, né? Tito, né? Tem outros jovens que seguiram Paulo. Nós temos também Ivan de Albuquerque, que foi preso porque estava divulgando a doutrina espírita e divulgou a doutrina espírita dentro da cadeia. Então, sim, tem vários exemplos de jovens espíritas que fizeram trabalhos maravilhosos, né? E esse momento é o momento de nós brilharmos a nossa luz. Então, nós temos que trabalhar essa força em nós de brilhar a luz e liderar um grupo. Essa é a proposta. Paulo, me dá licença, e é muito interessante o que acontece, que por que o jovem ele busca estar atendendo essas necessidades? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, e nós somos espíritos ainda atrasados. A maioria de nós traz esculpido no perispírito os vícios. Então, nós somos ainda frágeis na hora de dizer não. É por isso que nós, a turma que está no espiritismo, é aqueles da última hora. É agora chegou a nossa vez que a doutrina espírita nem se esclarece, ela não nos proíbe, ela não proíbe nada, ela nos esclarece o mal que acontece com os nossos erros, o que gera o mal que ele gera. Então, a luta daquele que não está conseguindo sair, ou pede ao seu líder, é porque ele faz parte daquela equipe. Talvez no passado é a mesma turma encontrando. Então, as afinidades, eles vão encontrando. Se você for a gente vai numa festa, num casamento, pode observar. Se tem um grupo de médicos, eles juntam ali. Se tem uma turma espírita, quem gosta de futebol, quem gosta de política, você já viram os grupos formando? Porque tem Olha o jovem hoje não gosta de ficar muito perto dos velhos, porque eles acham que nós somos ultrapassados. Então, nós vamos numa festa, o filho sai e vai para ali, quando vai com a gente, né? Então, é por isso que eu quero falar também para os pais, para os educadores, que aquele, está lá no Evangelho, aquele pai, aquela mãe, que fez tudo para o seu filho não cair no erro, e esse filho foi ingrato, que ele não criasse uma consciência de culpa. Nem todo lar é falta de amor, nem todo lar os pais deixaram de trabalhar, mas é o espírito que reencarnou ali, que ele já traz o vício, ele não deu conta. E fala no Evangelho, esse filho ingrato, por sua vez, receberá um filho ingrato para corrigi-lo. Então, a gente vai observando, porque hoje eu vejo, é um cuidado que nós temos que tomar, que tudo são os pais que são culpados, a escola que é culpada, são os governantes. Não, é opção, porque tem casos que os pais são viciados.
Tem casos que o pai não dá exemplo nenhum e nasce espírito de uma capacidade que ele não vai no vício. Eu conheço pai que bebe, mãe que bebe, os filhos não bebem. Eu conheço pai viciado que o filho nunca colocou uma dose de álcool na boca. É do espírito. Então, a gente tem que entender que são os espíritos. É eu, com as minhas tendências. Eu não posso ficar culpando o obsessor, não. O obsessor só vem ser chamado. É um amigo que eu vou chamar. E eu gostaria de te agradecer, viu, companheiro? Eu queria agradecer também pelo convite, viu? Muito obrigada. Um grande abraço para vocês, a Edi Viçosa, para todos que nos assistiram. Obrigada, Zé, pela oportunidade. Eu te agradeço também, Jane, pela essa parceria, que, graças a Deus, há muito tempo nós estamos juntos, dando certo, né? Obrigado. Muita paz para você e melhoras mais ainda. Então, nós vamos fazer a prece final. Eu gostaria de agradecer aos jovens de Viçosa, aos internautas, todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, desejando votos de paz e saúde para todos eles. Então, vamos orar. Amado Jesus, esteja conosco, Senhor, na travessia desse mar revolto. Acalma a tempestade de nossa alma, Senhor. Guia, Senhor, o barco de nossa vida e não nos deixe, Senhor, ser dominado pelas tentações. Dai-nos as mãos, Senhor. Faça como fizeste a Pedro, que andou nas águas atribuladas do testemunho. Não nos deixe afundar, Senhor. Nessas horas, Senhor, que o amor nos convida, mas ainda em nós as mazelas gritantes, a multidão que grita em nós para não ouvi-lo. Então nós te pedimos, Senhor, para os jovens, esses irmãos que começam a reencarnação, que eles possam desfraldar a bandeira do teu amor, da tua paz, aos organizadores deste evento, a cidade de Viçosa, toda a cidade e todo mundo, que a paz, o teu amor, Senhor, esteja em nossos corações, que assim seja.